segredo para ativar redes sociais? Como mobilizar pessoas em torno de uma ideia, de uma causa, de uma afinidade ou de um negócio? No Clique Ligue, vamos mostrar exemplos vitoriosos e descobrir se realmente existe uma fórmula pronta para o sucesso. Para começar a montar a nossa rede, as nossas primeiras convidadas são a Cláudia Schultz, que é a gestora regional da Casa do Eixo em Porto Alegre, e a Cecília Lima, editora-chefe do site Closet Online. Quem também nos acompanha por Skype é a Fernanda Musardo, especialista em redes sociais e coordenadora do Encontro de Tuiteiros Culturais de Curitiba. Gente, obrigado por terem vindo ao programa, obrigado, Fernanda, por estar aí com a gente no Skype. Eu queria começar com a Cláudia, contar um pouco o que é a Casa Fora do Eixo. Então, a Casa Fora do Eixo, na verdade, ela é a gente considera ela hoje na rede como um hub mesmo, como um campus da Universidade Livre Fora do Eixo, entendendo que o processo da rede ele é prolongado, né? Faz 6 anos que a rede Fora do Eixo, o circuito Fora do Eixo, como a gente chamava até o ano passado, ele se desenvolveu. No final do ano passado, a gente começou a trabalhar e compreender que a gente estava muito mais como um movimento do que como apenas um circuito. Então, a gente começou a trabalhar nessas duas perspectivas. A Casa Fora do Eixo, dentro desses 6 anos, ela é um processo que a gente chama do 2.0 dentro da rede, entendendo que aqui no caso em São Paulo, a gente tem uma Casa Fora do Eixo localizada no Cambuci, que foi a primeira ação da rede nesse sentido, onde a gente tem uma equipe com dedicação exclusiva, e dentro dela a gente trabalha os simulacros, os 6 principais dutos da rede. Que são? A gente tem 4 simulacros, entendendo que o termo simulacro... Não, o que é um simulacro? Então, entendendo que o termo simulacro é aquilo que a gente não se sentiu contemplado dentro do sistema vigente. Então, tipo, a gente não se sente contemplado com o banco, ou seja, com a sustentabilidade, com esse banco comum, Banco do Brasil, Caixa Econômica, as formas como o capital se dá. Entendendo que, então, dentro desse banco a gente tem o desenvolvimento de tecnologias sociais e pautados pela economia solidária e por uma moeda complementar. Não quer dizer que a gente abandone totalmente a moeda física, né, os reais, mas a gente desenvolve uma moeda complementar que faz com que a gente tenha um fluxo de caixa muito mais intenso, trabalhando com a lógica não de um acúmulo, e sim de um fluxo. Dentro disso, esse é o primeiro simulacro. O segundo simulacro que a gente tem é a Universidade Livre Fora do Eixo, que são as metodologias que a gente tem de vida, entendendo que para nós, nossa vida e trabalho é uma coisa só, tanto que a gente vive dentro de uma casa, sede de moradia, que é uma das tecnologias que a gente aplica dentro de uma lógica de caixa coletivo, e assim, dentro dessa vivência, dessa experiência de 6 anos de rede, a gente desenvolveu uma série de metodologias para que a gente consiga, por exemplo, dentro de uma casa fora de Porto Alegre, de São Paulo, a gente abre editais de vivência, ou seja, uma pessoa conectada à rede ou não conectada à rede, que quer conhecer, que quer se inteirar mais de como que a gente vive, de como que são o nosso trabalho, ela pode vir e ser morador por um determinado tempo, 10 dias, 1 mês, 3 meses. Então, dentro disso, ela vai trabalhando nesses simulacros também, passando como realmente se fosse pensar fora, seria, como que se chama, tipo, uma vivência. É uma vivência mesmo, enfim. E aí... Muita informação. E aí a gente tem o Partido Fora do Eixo, que pensa, porque a gente tem mais de 120 pontos espalhados pelo Brasil todo, que são essa rede Fora do Eixo, e esses pontos a gente começou a ter uma compreensão de que todos nós somos seres políticos, e dentro dessa perspectiva, como que a gente faz com que esses coletivos se conectem? Então, a gente tem uma secretaria, digamos assim, que vai estar trabalhando ali o regulamento externo, estatuto da rede, e fazendo uma conexão e uma retroalimentação diária com essas pessoas que são esses coletivos, e ao mesmo tempo a gente tem uma perspectiva de diálogo externo, quando a gente chama do Partido da Cultura. Recentemente a gente foi para Rio Mais 20 nessa perspectiva, muito mais um percurso da cultura, de umas redes em redes, do que uma rede fechada, buscando realmente um diálogo com pontos de cultura, povos de terreira, grupos de teatro, índios, enfim. Então, acho que dentro dessa perspectiva, o Partido da Cultura trabalha nesses 2 âmbitos, tanto interno quanto externo. E aí a gente tem a parte da mídia, pensando nela nesse 4º simulacro, que é como a gente desenvolve as nossas narrativas, né? Tanto da rede quanto desse Partido da Cultura também. E essas narrativas realmente pensar como que a gente se comunica e como a gente usa as ferramentas de maneira tática para realmente comunicar o que a rede faz e como que a gente quer desenvolver
nossos projetos e também avançar enquanto cultura no Brasil. E aí a gente tem algumas linguagens que vêm sendo desenvolvidas, né? A primeira linguagem no Fora do Eixo que foi desenvolvida foi a música, né? Que foi por meio dessa linguagem, por meio desse duto que a gente conseguiu desenvolver essa plataforma de 100 e poucos coletivos conectados, chegar até aqui, na verdade, desenvolver mais de 5, porque a gente tem, dentro das regiões do Brasil, a gente dividiu ela em 7, compreendendo que São Paulo e Minas Gerais são estados muito grandes. Então, a gente dividiu o Brasil em 7 regiões, e dentro dessas 7 regiões, 5 delas já têm casas fora do eixo. Bacana. Vamos trazer a Cecília para conversa um pouco? A Cecília trabalha com moda. Eu trabalho... Moda e comportamento, né? Moda e comportamento. E tem um site chamado Closet Online. Foi o que me trouxe para a era digital. Foi o que me colocou no mundo virtual. Né? Foi meu primeiro carro para estar nesse mundo virtual e fazer várias ações. Hoje o site é só uma parcela do que a gente faz, falando de mídia social, internet, comportamento, que é mais ou menos, você trabalha com ações offline e online, né? Uhum. Todas integradas, e a gente acredita muito nisso na moda também. Que está aqui o teu site, né? Aí o site é o Closet, que é um portal de informações de moda, que tem várias coisas agregadas nela. Então, se a gente... Há 4 anos a gente pensou que estava faltando algo que falasse de moda de uma maneira menos fútil, como a maioria das pessoas entendem, né? Uhum. Todo mundo entende de moda muito como a roupa que você consome, o adorno, não como um processo de comportamento, né? E o que na verdade você tem a segunda maior indústria, segunda PIB do país, é a indústria que mais emprega também depois da construção civil, em carteira assinada, e não é só o vestuário que está ligado, existe todo um comportamento em volta da moda, os modismos, as modas e várias outras coisas, e era essa a ideia que a gente tinha. Um lugar onde se falasse jornalisticamente da coisa, com mais propriedade, e um espaço onde as pessoas conseguissem discutir melhor a questão moda, não moda como a primeira fila do desfile ou o que a celebridade usa, mas moda de um âmbito geral. Até porque hoje a gente já tem 140 faculdades de moda no país, né? São 140 instituições que oferecem só o curso de moda, tirando pós-graduação, mestrado, cursos livres. Então foi esse o primeiro foco. Quando eu cheguei na rede, tive que me especializar no assunto, porque eu só sabia passar e-mail, né? E fui aprender sobre. Hoje, depois com a experiência, eu aprendi a trabalhar na rede, trabalhar em rede e fazer conexões e ver que o mundo que eu estava trabalhando, a moda em geral, ela estava muito separada, segregada. Esse é o polo calçadista, esse é o pessoal de beleza, esse é o pessoal de vestuário, esse é o pessoal de acessório, e ninguém se comunicava. E eu via existe uma grande oportunidade de pessoas para fazer esses hiperlinks, como eu digo, esses elos partidos. E o Closet acabou sendo isso, porque a gente conseguia linkar. No armário cabe tudo, né? No armário cabe tudo. E é curioso na Casa do Eixo que tem uma questão de troca de roupas também, não tem? A gente tem um armário coletivo, todas as casas têm. Como a gente tem essa sede de moradia, e enfim, a gente acaba compartilhando tudo, né? Então, quando a gente vai para as casas, a gente também vai com esse desapego mesmo, né? Exercitar esse desapego dos nossos bens materiais, enfim. E dentro dessa perspectiva é quando a gente começa percebendo de fato que a gente não está perdendo, a gente está ganhando, porque tu acaba ganhando um closet enorme. E aí isso é maravilhoso. Muito bacana. Adorei a calça que eu tô isso. aqui não era minha, entendeu? O tênis que eu tô aqui também não é meu. Então a gente vai, na verdade, recombinando e todo dia tá de cara nova. São mais de... Isso é super sustentável também, extremamente. Né? E hoje o que a gente fala muito na moda é essa coisa da sustentabilidade, da consciência de consumo que as pessoas não têm. Com certeza. Isso é muito bacana. Isso, inclusive, é pauta para mim, tá? Olha aí. Tá ótimo. Deixa eu chamar a Fernanda Musardo, que está aqui com a gente via Skype. Ela é especialista em redes sociais e inovação digital e coordena o projeto que é o Encontro de Tuiteiros Culturais do Brasil. Tudo bem, Fernanda? Tudo bom, tudo ótimo. Peraí, deixa eu te chamar de novo que deu uma derretida aqui no sinal. Peraí, deixa eu te chamar de novo, ela já volta. Tá voltando.
E, opa, ela está aqui de volta já? Peraí, voltou. Tudo bem, Fernanda? Está nos ouvindo? Tudo ótimo. Estou ouvindo claramente. Tá, você já conhecia a Casa Fora do Eixo e o Closet Online? Já conhecia. Já conhecia ambos. Aqui em Curitiba também já teve uma movimentação do pessoal Fora do Eixo. Então, já venho acompanhando as atividades do pessoal há bastante tempo. Bacana. E como é que foi a criação desse encontro dos tuiteiros culturais? Como é que surgiu isso? Bom, a criação do encontro de tuiteiros, o ETC, deu-se da seguinte forma. Nós já conversávamos muito na rede, no Twitter principalmente, em meados de 2009, e tínhamos a necessidade de encontrar pessoalmente aqueles avatares que a gente já se relacionava tanto pela web diariamente. Então, a ideia justamente foi essa, encontrar essas pessoas que nós tínhamos interesses em comum, debatíamos sobre o mesmo assunto ali no Twitter mesmo, encontrar pessoalmente essas pessoas. O primeiro encontro foi Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, simultaneamente falando sobre o mesmo assunto. E aí, realmente, eu tenho interesse em conversar com as pessoas que moram em Curitiba, São Paulo também, e por que não nos encontrarmos no espaço público da cidade para conversarmos os assuntos que estavam rolando na internet, estavam rolando no Twitter. E o cultural, justamente para que não houvesse nenhum preconceito com relação ao encontro de tuiteiros, em 2009, ouvi falar em Twitter, as pessoas achavam algo muito estranho. E para não soar nada muito de garotada, enfim, nada muito amador, a gente colocou o culturais. Assim a gente ganhava mais credibilidade. Bacana. A ideia justamente era encontrar as pessoas que a gente já conversava diariamente. Peraí, já vou te chamar aqui. A gente vai voltar no segundo e no terceiro bloco, mas eu queria retomar um assunto aqui com vocês, essa questão dos temas, né? Que a moda, ela faz parte da indústria, mas ela também envolve vários itens. Então, por exemplo, no caso, você acabou de voltar do Rio +20. Eu queria saber no teu site, como é que se vocês tratam, se é possível tratar num site de moda, de coisas de comportamento como, por exemplo, o direito da mulher, aborto, essas questões que foram consumo, anorexia, bulimia, questões que fazem parte dessa coisa opressiva, né, da indústria de consumo. Existe. Como é que vocês veem essa questão? Então, inclusive no Rio +20 também teve um foco na indústria da beleza e da indústria da moda também teve uma parte onde foi cogitadas todas essas partes onde se falava de comportamento, onde a moda, e a gente teve alguns representantes lá também. Hoje, muita gente não sabe, mas a moda já faz parte do calendário cultural do Brasil. O Ministério da Cultura hoje já destina verba também para projetos vinculados à moda. E toda essa parte de sustentabilidade de comportamento é contemplada com certeza. A anorexia é uma das coisas que se fala muito, por exemplo. Existem leis onde regulamentam que o nível de IMC das modelos, elas não podem desfilar se elas forem magras demais. No Brasil é exigido. Existem cotas para afrodescendentes na São Paulo Fashion Week, para você ter noção. Então, todas essas partes de ativismos também são contempladas pela indústria da moda como pauta, como argumentação. Isso entra no meu site. Entra como discussão também, não? Vocês têm uma área de discussão dessas questões? A gente não tem fórum, mas a gente tem comentários abertos. Então, as pessoas podem falar o que elas quiserem. Isso é uma coisa forte na Casa Fora de vocês, estimulam esse tipo de discussão, né? Sim, até puxando esse gancho mesmo, assim, a gente tem uma frente no Fora do Eixo, né, que a gente chama de femininas, que são as mulheres que trabalham na rede, né, porque a rede, no início, ela era uma rede muito masculina. Então, hoje, a gente tem um projeto que se chama Pós-TV, que também são, enfim, pequenos programas transmitidos pela internet, que qualquer coletivo pode fazer, e a gente fez 2 que se destacam muito. Que foi o Amor Livre, a gente conversar sobre Amor Livre, que também é uma tag que está sendo muito colocada hoje em dia e também dentro da rede, como que a gente vê o amor livre, e também a questão do aborto. Então foram teve mais de 1000 acessos durante a transmissão, que é um programa de 2 horas. Bacana. A gente vai continuar esse papo nos próximos blocos, a gente vai ter que fazer um intervalinho, não é comercial, é um intervalinho institucional. E você, tem alguma dica para criar e manter uma rede forte e colaborativa? Manda a sua opinião aqui pelo nosso Facebook, que é /RedeTVT, ou pelo Twitter, que é @RedeTVT. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já.